Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Que o Senhor esteja habitando você. Seja cheio de Deus. Busque a presença do Senhor. Cabe a você essa busca. O Senhor, Ele é extremamente gentil. Ele diz: eis que bato à porta. Se ouvires a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei contigo. É necessário ter ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus e abrir a porta. O Senhor, Ele não entra onde Ele não é chamado, onde Ele não é bem-vindo, convidado. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Expresse a Ele o teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor e Salvador da tua vida. Fale com Deus. E nessa sexta-feira linda e abençoada, do dia 11 de novembro de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, onde a Bíblia vai nos dizer assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glórias ao Senhor por este verso, onde o Senhor deixa muito claro a todos nós que discernimento se alcança por meio da fé e não por meio da razão. Entendimento se alcança por meio da fé e não por meio de sabedoria humana, não por meio de conhecimento adquirido em bancos escolares. Não. Por essa razão o Senhor chega a você e diz que os olhos humanos, ouvidos humanos, mente, coração humano não consegue ver, ouvir ou imaginar o que Deus tem preparado. Sabe? É somente por meio da fé que nós conseguimos aproximar de um entendimento do que Deus tem para nós. E é por essa razão que a fé nos faz aquietar o nosso coração. Porque a fé nos faz aproximar de um entendimento de que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Um entendimento de que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo que em algumas circunstâncias ela nos cause dor. É somente por meio da fé. São olhos espirituais, ouvidos espirituais, coração espiritual. Irmão, não tem como você viver nesse mundo naturalmente. Nós temos que ser naturais espiritualmente e espirituais naturalmente. Em tudo que você for fazer com naturalidade, o espiritual tem que estar por detrás. É vivendo pela fé mesmo, absolutamente. E o seu espiritual deve ser naturalmente, nada forçado,
é por meio da fé que te dirige. O Senhor, Ele nos entrega sabedoria quando a Ele nós buscamos de verdade. Agora, cabe a nós, se nós queremos viver dirigidos por essa sabedoria ou se queremos viver dirigidos pela sabedoria dos homens. Essa passagem relata exatamente isso. Os coríntios eram um povo que eles tinham a sabedoria de Deus, mas eles estavam vivendo pela razão. Eles estavam vivendo pela sabedoria dos homens. Eles estavam imaturos na fé, agindo infantilmente, agindo imprudentemente. E assim não conseguiam reconhecer o agir de Deus, não conseguiam entender, ver, sentir o agir de Deus. Nós jamais temos entendimento a compreender o agir de Deus, o que Ele tem preparado para nós. Mas por meio da fé nós podemos nos aproximar a esse entendimento. Como você tem vivido? Pela razão dos fatos, das coisas ou pela fé? Você vê lutas, você vê adversidades e aí pela razão você pensa, tá difícil, não tem o que fazer. Não tem mesmo. Mas por meio da fé você encontra a solução. Por meio da fé você entende que Deus, Ele pode todas as coisas, Ele pode dar uma reviravolta, Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode fazer o vendaval cessar, a tempestade parar. Como você escolhe viver? Pela fé ou pela razão? Pela sabedoria de Deus ou pela sabedoria dos homens? Se Abraão vivesse pela razão, ele jamais cria e colocaria o seu filho Isaque no altar de sacrifício. Mas não, ele viveu pela fé, ele creu acima de tudo. O nosso entendimento, ele só se torna próximo ao perfeito quando nós buscamos sabedoria de Deus. Somente pelos olhos da fé, pelos ouvidos sensíveis à voz de Deus, pela mente renovada em Cristo Jesus, nós podemos aproximar em ver, ouvir e entender o que Deus tem preparado para nós. Entender que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Entender que tudo o que ele faz é perfeito. A junção de tempo, de circunstância, de lugar, de pessoas, de eventualidades, fazem o seu propósito ser totalmente perfeito. E esse discernimento só é captado por meio espiritual, pela fé. Pois as coisas de Deus para o homem natural são loucura, mas para o espiritual se discerne espiritualmente. E assim, espiritualmente, você aquieta o seu ser, porque você sabe que o perfeito é perfeito, que Ele está cuidando de todas as coisas, que Ele está movendo todas as coisas a favorecer àqueles que o amam, aqueles que nele esperam. Isaías capítulo 64, verso 4 nos diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tá entendendo, irmão? É por meio da fé, é espiritualmente que nós aquietamos o nosso coração e temos um entendimento próximo ao que é perfeito do que Deus tem preparado para nós. Por uma ótica humana você nunca vai entender. Por ouvidos
humanos você nunca vai entender. Um coração totalmente carnal você nunca vai entender. Nós temos que ser espirituais para aquietar o nosso coração, para entrar no descanso de Deus, para regozijarmos sempre, para dar graças em tudo e entender que os planos que o Senhor tem para nós são muito melhores e maiores do que os nossos, que os caminhos que o Senhor tem para nós são muito melhores do que o que nós tracejamos. Ele trabalha para estes, Ele trabalha para os que nele esperam, para os que o amam, e isso basta você saber. Isso faz aquietar o seu coração, isso tranquiliza o seu ser, quando nós sabemos quem nós somos nele, quando nós sabemos que o amamos, quando nós sabemos que o esperamos de modo paciente. Tá entendendo, irmão? Vive pela fé, porque é somente por meio da fé que os seus olhos, os seus ouvidos, o seu coração vai chegar próximo de um entendimento das coisas de Deus para a sua vida, porque muitas delas não nos são reveladas. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano. Obrigada, Deus, por essa palavra. Em o nome de Jesus, que cada dia mais o Senhor nos revela sabedoria, entendimento, para que nós possamos andar de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, sê conosco. Manifeste o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia. Dirige os nossos pés, as nossas escolhas. Dirige, Deus, a nossa vida por inteiro. Em nome do Senhor Jesus, guarda a nossa casa, a nossa família. Guarda essa vida que me ouve, meu caro ouvinte do Pão Diário. Minha prezada ouvinte. Em o nome do Senhor Jesus, eu creio que essa palavra não chegou em vão aos teus ouvidos, mas te causou discernimento, a chegar o próximo entendimento, por meio da palavra, da fé, de que a vontade de Deus para a sua vida é boa, é perfeita e agradável. E assim não se adeque a este mundo, às regras que o mundo quer ditar, aos padrões dele. Renove a sua mente por meio da fé, por meio da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado. Em o nome de Jesus Cristo.